Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das festas religiosas mais bonitas e cheias de significado do Brasil. Vamos juntos entender o que faz do dia de Iemanjá uma celebração tão poderosa de fé, de cultura e, claro, de respeito. Tudo começa com uma cena que é pura poesia, né? Milhões e milhões de flores sendo entregues ao mar. Essa imagem é o coração de uma celebração que mistura fé, cultura e história. Mas a grande pergunta é: por quê? O que está por trás desse gesto tão bonito? Bom, para a gente entender a festa, o primeiro passo, claro, é conhecer a homenageada. Afinal, quem é Iemanjá, a famosa rainha do mar? Iemanjá é um orixá, ou seja, uma divindade que veio das religiões de matriz africana. Ela é cultuada e muito amada como a grande mãe espiritual, a protetora e, claro, a rainha do mar. A figura dela é central para milhões de pessoas. E o que é mais incrível aqui é como tudo isso se conecta, sabe? Iemanjá é a maternidade, a proteção, o cuidado, a fertilidade. E tudo isso está ligado às forças do mar. O mar que, assim como uma mãe, pode ser super acolhedor, mas que também tem uma força imensa, né? Essa devoção toda tem raízes muito, muito fortes, principalmente no candomblé e na umbanda. Nessas religiões, ela não é só uma divindade, não. É vista como uma grande mãe mesmo, que ampara, que cuida e que protege todos os seus filhos. Ok, agora que a gente já conhece um pouco melhor a Rainha do Mar, vamos ver como toda essa fé se transforma numa grande festa. Como são as celebrações e as oferendas nesse dia tão especial? O epicentro da festa é sempre no dia 2 de fevereiro. E olha, acontece em várias cidades do litoral, mas a celebração mais famosa de todas é, sem dúvida, a de Salvador, na Bahia. Lá no bairro do Rio Vermelho, a festa atrai uma verdadeira multidão. A celebração é um evento super vibrante. Começa ali na areia, com as pessoas entregando as oferendas, flores, perfumes, bilhetinhos. Depois, o mar se enche com as procissões de barcos, que levam os presentes e os devotos. E claro, tudo isso embalado por muita música, muita dança. É um momento em que a comunidade se une para fazer seus pedidos de paz, de saúde, de proteção. Então a festa tem uma matriz africana muito clara. Mas o Brasil, a gente sabe, é um país de muitas crenças. E isso leva a gente para uma pergunta interessante. Como é que outras doutrinas, como o espiritismo kardecista, se relacionam com essa celebração? Pois é, essa é a pergunta-chave. Existe alguma conexão ou são universos totalmente diferentes? A resposta, olha só, tem muito mais a ver com respeito do que com uma prática em comum. O ponto crucial aqui é uma diferença de base na doutrina. O espiritismo não cultua orixás. Pela visão espírita, eles podem ser entendidos como espíritos de uma grande elevação, verdadeiros guias espirituais, mas não como deuses. Isso porque a doutrina espírita é monoteísta, acredita num Deus único. Mas, mesmo com as diferenças, existem pontos de encontro que são super importantes. O principal de todos, o respeito absoluto a todas as formas de fé. Além disso, valores como a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, tudo isso é compartilhado. Assim como a luta contra o preconceito religioso, que é essencial. E essa ideia de ter pontos em comum nos leva a uma questão bem prática. Como um espírita pode participar ou observar a festa, respeitando tanto a sua própria doutrina quanto a celebração em si? E este quadro ilustra perfeitamente essa ideia de respeitar sem praticar. A participação pode ser como um observador cultural, sabe? Acompanhando amigos, emitindo bons pensamentos, boas energias. O que não se alinha à doutrina é o culto direto aos orixás, o uso de oferendas materiais ou a realização dos rituais. No final das contas, o objetivo é a convivência harmoniosa. É super possível apreciar a beleza do evento, a importância cultural e espiritual que ele tem, sem misturar as doutrinas, sem fazer sincretismo. É, acima de tudo, uma postura de respeito e fraternidade. E tudo isso nos leva a uma mensagem final, que amarra e resume o verdadeiro espírito por trás dessa data tão especial. Porque, no fundo, o Dia de Iemanjá é muito maior do que uma única religião. É uma celebração da fé como um todo, da força feminina que Iemanjá representa, e é um momento de profundo respeito e reconhecimento das nossas raízes culturais afro-brasileiras que são fundamentais para o Brasil ser o que é.
E a gente termina com essa citação que resume perfeitamente essa convergência entre as visões. Fora da caridade não há salvação. Essa ideia, que é central no Espiritismo, se aplica perfeitamente aqui. A caridade moral, de respeitar a fé do outro, de conviver em paz e de celebrar a diversidade. Talvez essa seja a maior oferenda de todas, né? Fica aí a reflexão pra gente. Como a prática do respeito pode nos unir independentemente das nossas crenças.